título Mãe de Deus para Maria. Negá-lo seria nestorianismo? Meu Deus do céu, Mãe de Deus. Tem inclusive uma reza na Igreja Católica que diz o seguinte, Ave Maria, cheia de graça. Vamos analisar essa reza aí. Ave Maria, está correto, que é uma saudação, salve Maria. Cheia de graça? Nem tanto, ela é agraciada por Deus. Mas ela não é cheia da graça, ela não tem a graça, ela recebeu graça. O Senhor é convosco, verdade. Bendita sois vós entre as mulheres, realmente. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, certinho. Agora começa a gerar um problema. Santa Maria, verdade, ela realmente é uma santa. Eu digo que é porque ela viveu entre nós e hoje a sua alma está no paraíso. Então, Santa Maria, agora é o problema. Mãe de Deus. Bom, quando entra nessa questão de Maria, Mãe de Deus, tem alguns evangélicos, teólogos, que defendem essa chamada doutrina Theotokos. A doutrina Theotokos é Mãe de Deus. É a afirmação que essa doutrina faz. Alguns teólogos que defendem, por conta de uma outra doutrina que é defendida, que chama-se união hipostática. Gente, infelizmente eu vou ter que usar aqui alguns termos, mas eu vou explicando cada um deles. Existe, por exemplo, Jesus, ele tem, não tinha, mas ele tem uma natureza teantrópica. Uma natureza teântrica. O que significa isso? Que vem do vocábulo theos, que é o vocábulo grego para Deus, e anthropos, que é homem. Em outras palavras, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Não se diz 100% Deus e 100% homem, que é 200%. Mas plenamente Deus e plenamente homem. Tá? Essa é chamada a doutrina, a natureza teantrópica de Cristo, melhor. Então, Jesus tem uma natureza teantrópica porque ele une a natureza humana com a natureza divina. Agora, a doutrina da união hipostática vai tratar não apenas desta questão teantrópica, mas como duas naturezas convivem com uma só pessoa. Porque apesar de Cristo ter duas naturezas, é uma só pessoa. É um mistério. Como é que pode uma pessoa com duas naturezas, sendo uma divina e sendo a outra humana? Mas agora o que ocorre? O verbo, Jesus como Deus, ele é autoexistente, ele é incriado, ele é atemporal, ele é chamado de Pai da eternidade. Logo, ele é eterno, ele tem todos os atributos da divindade. Esse mesmo verbo, que na Trindade é uma pessoa e lá são três pessoas, na união hipostática são duas naturezas e uma pessoa. Na natureza teantrópica, idem, duas naturezas em uma só pessoa. Na Trindade são três pessoas e uma só divindade. Jesus participa com o Pai e com o Espírito Santo da mesma divindade. E a pessoa de Cristo se fez carne e esteve aqui entre nós, nasceu do ventre de Maria. Perceba? Então o que ocorre? Como é uma só pessoa, duas naturezas, e a natureza humana nasceu no ventre de Maria, deduz-se daí que Maria é a mãe de Deus, pelo fato do Deus encarnado estar no ventre de Maria. Mas é importante salientar que Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus é anterior a Maria, ele é eterno. Ele é incriado, então ela não pode ter gerado Deus no seu ventre. Ela gerou Jesus, homem.
Agora, para alguns, isso é interpretado como nestorianismo, uma heresia, digamos assim, que foi combatida, acho que no quarto ou quinto século, o nestorianismo. Agora, qual é o problema de Nestório? Nestório, ele defendia não que Jesus tivesse duas naturezas, ou melhor, que ele era uma pessoa com duas naturezas, mas que havia duas pessoas para as duas naturezas. Uma pessoa para o Cristo humano e outra pessoa para o Cristo divino. Portanto, ele separava as naturezas, porque ele concebia duas pessoas. Então, a doutrina Theotokos, ou melhor, a doutrina da união hipostática, ela é criada para combater o nestorianismo, mostrando que Jesus não tinha duas personalidades, mas uma só pessoa, habitando nela duas naturezas. Logo, quem diz, na interpretação católica e de alguns teólogos, inclusive amigos meus, eu faço parte de um grupo onde tem um ou dois lá que bate o pé que Maria é mãe de Deus. Então, quando você diz que Maria não é mãe de Deus, mas mãe do Cristo homem, me acusam de nestorianismo, ou diz que você está praticando o nestorianismo. Mas como é que nós vamos defender aqui que Maria é mãe de Deus, ou melhor, Maria é mãe do Jesus homem e não mãe de Deus? Primeiro, porque Deus é eterno. Segundo, ele é incriado. Terceiro, ele é atemporal, ele existe antes do tempo. E Maria foi criada no tempo. Maria é um ser contingente. É um ser contingente. Deus é o criador de Maria. Jesus é que deu origem a Maria. Como é que ela pode ser a mãe de quem o trouxe à existência? Então é incongruente, é anacrônico. Segundo ponto, ele sendo atemporal, incriado e sendo o criador, um outro ponto que eu quero aqui ressaltar. Maria, ela é mãe de Cristo e não de Deus. E por quê? Porque eles entendem o seguinte, que se ela é mãe de Cristo, olha só o que eles entendem. Quando Cristo morreu na cruz, inclusive, não sei se vocês se lembram, que eu fiz um debate com o adventista do sétimo dia, que é o Ezequiel Gomes. E ele defendeu isso lá, que quem morreu na cruz não foi apenas o homem Jesus, mas Deus, homem, morreu. O Deus, homem, morreu na cruz. Dizendo com isso que o que um experimenta, o que a natureza humana experimentou, a divina também experimentou. Logo, se Cristo, homem, morreu na cruz, Cristo, Deus, também morreu na cruz. Mas espera um pouquinho. Na minha Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, diz que ele é imortal. Se ele é imortal, como é que pode morrer? Ah, mas o senhor dizer que apenas o Cristo homem morreu e não Deus morreu, o senhor está caindo no nestorianismo. É aqui que eu quero explicar o porquê. O que eu vou apresentar não é nestorianismo. Primeiro, que eu não defendo que tem duas pessoas nas duas naturezas. Eu não defendo que Cristo é uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas que é uma só pessoa. Segundo, o fato de Cristo ter morrido, e aqui está a importância da doutrina da imortalidade da alma. Perceba que nós, quando morremos, não morre o homem todo, morre o físico, mas não morre a alma. Os próprios que defendem essa doutrina, eles dizem o seguinte: o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. Se o espírito volta para Deus, então o espírito não morreu. Então o que defendemos? Que a alma, ela não morre. A alma é imortal. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10, 28, ele diz: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso é uma verdade. A alma é imortal. Sendo a alma imortal, preste atenção. Quando Cristo, homem, morreu, morreu o quê? O seu corpo. E a sua alma?
continuou ligada à divindade, de modo tal que não houve separação das naturezas. Continuou sendo uma só pessoa. E a alma da natureza humana continuou unida à divindade. O Cristo Deus, homem Deus, nunca deixou de existir. Porque olha só que problema que estes defensores da doutrina Theotokos arrumam para si, incluindo a ICAR, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e esses teólogos. Eles defendem, por exemplo, os imortalistas, eles defendem que o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Inclusive, estive debatendo com um aniquilacionista, que não é bem um aniquilacionista, porque acredita no estado intermediário e acredita também que o ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Mas preste atenção, como se Cristo Deus morreu na cruz, como é que ele poderia cumprir a sua promessa de levar o ex-ladrão na cruz no mesmo dia ao paraíso, se esse Cristo Deus, de acordo com os defensores da doutrina Theotokos, morreu naquele mesmo dia e só ressuscitou no terceiro dia? Morrendo naquele dia, na sexta-feira, ressuscitando somente no domingo, como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz na sexta-feira ao paraíso, visto que o Cristo Deus, de acordo com o entendimento deles, estava morto? Então não teria como ele cumprir esta promessa. Inclusive, eu apresentei essa questão para um amigo do grupo que eu participo e até hoje ele não me deu essa resposta. Se o Cristo Deus morreu, fica a pergunta: quem o levou ao paraíso? Visto que quem prometeu foi a pessoa de Cristo. Mas estava morta. Porque o Cristo Deus, de acordo com esse entendimento, morreu na cruz. Morrendo, só ressuscitou no terceiro dia. Mas qual foi a promessa? Hoje estarás comigo no paraíso. Vocês estão me entendendo? Então, por esta razão, meu querido, Maria não é a mãe de Deus, da divindade. Porque ela é fruto da divindade. Só existe por causa da divindade. Se eu passei a existir por causa da minha mãe, como é que eu posso dizer que eu gerei a minha mãe, que eu trouxe a minha mãe à existência? Gente, é ilógico, é incongruente, não é nem questão de fé, isso aí está totalmente fora do combate. Então, por essa razão, Maria é mãe do Cristo homem e não do Cristo Deus. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e tenho uma boa notícia para você. A notícia é a grande Mega Master Blaster promoção que eu trouxe para você que está assistindo o programa Fora da Caixa. Bom, eu tenho um kit promocional. Perguntas difíceis de responder. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Além deste, eu trouxe para você esse aqui, olha aqui, interessante. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? De onde veio o negro? 75 temas em 384 páginas. Ó, capa dura. Fora isso, nós temos também o volume 3, Perguntas Difíceis de Responder. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? No nosso texto está amaldiçoa Deus e morre. Mas em hebraico, Vatomerlo isto oderramahazik betumaterra barer Elohim vamute. 320 páginas, olha que interessante. Fora isso, nós temos esta obra aqui, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. A Bíblia também não diz que Noé amaldiçoou seu filho. A Bíblia não diz que o galo cantou 3 vezes. Gente, 328 páginas. Fora isso, nós temos ainda um outro livro que não está aqui, mas faz parte do kit, que é Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma. 480 páginas falando sobre a vida após a morte, a questão do ex-ladrão na cruz, do rico e Lázaro e muitas outras questões. E além dele, nós temos este aqui também sobre escatologia, e aqui eu vou dizer para você porque eu não sou pós-tribulacionista, porque na visão pós, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, e isso contraria tudo que Jesus disse
em João capítulo 14, 1 a 13. 100 questões em 486 páginas. Além deste, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui tem uso, tem costume, tem cultura, tem etimologia de nome de pessoas, rios, vales, montes, deuses, ainda no grego, hebraico, latim, aramaico, tem predestinação, livre-arbítrio, direito romano ligado ao cidadão do império. Só esta obra, sem o desconto, custa 360. Hoje você vai levar ela com 1.168 páginas, sobre a imortalidade da alma, este aqui sobre escatologia, os pregadores dizem, mais o volume 3, mais o volume 2, mais o volume 1, tudo por apenas R$ 480 no Pix, ou 10 parcelas no cartão de crédito de R$ 54. Só que você levando este kit completo, você vai ganhar um curso de hebraico. Olha só, não é só esse módulo ilustrado. Você vai receber 12 videoaulas, vai receber ainda um áudio, uma Bíblia hebraica em áudio, onde um rabino está narrando a Bíblia, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ele narra. E tem o áudio do livro. Só esse curso custa 680. Tudo por 480 no Pix ou 10 de 54. Olha, para você que gostou e quer adquirir este kit, me chame no WhatsApp 11 94901 6633. 11 94901 6633 ou também no WhatsApp 11 93279 3001. 11 93279 3001. Deus abençoe a sua vida.